Olá! Começa agora a videoaula com transmissão ao vivo para os polos Bauru, Botucatu e São Roque, da Universidade 9 de Julho. Hoje o tema da nossa videoaula é Otimizando o Windows 7. Você que está aí em um dos polos pode interagir com a gente. É simples, faça sua pergunta e entregue para os professores que acompanham a aula. No polo Bauru está o professor Nilson Campos Pereira. Em Botucatu, o professor Carlos Alberto Machado Moreira. Agora preste muita atenção porque a aula já está no ar. Bom, gente, bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma videoaula da Uninove e eu gostaria novamente de me apresentar a vocês, que ainda não me conhecem. Eu sou professor aqui do curso de Ciência da Computação e, além disso, eu sou também beta tester da Microsoft na parte de sistemas operacionais, ou seja, eu faço testes dos sistemas operacionais da Microsoft desde a versão do Windows Vista e depois, consequentemente, da versão do Windows 7. Hoje eu tenho um tema muito importante para falar para vocês, que é sobre como otimizar o Windows 7. É uma discussão bem interessante porque nós sabemos que o Windows 7, lançado ano passado pela Microsoft, já está fazendo muito sucesso, né? Muitos que só tinham o Windows XP e reclamavam do Windows Vista por causa de desempenho, era muito lento e tudo mais, começaram a utilizar o Windows 7, né? E o Windows 7 realmente foi um sucesso nas vendas aí, até mais do que a Microsoft esperava. A pergunta é, né, alguns sempre se perguntam se o Windows 7 ainda tem alguma falha de desempenho, alguma coisa assim. É lógico que sempre dá para melhorar um pouco mais, né? Qualquer sistema operacional pode sempre ser melhorado. A próxima versão com certeza vai ser melhor que essa e assim por diante, né? Porque o objetivo hoje é a gente passar, rever um pouco de como a gente pode otimizar o Windows 7, ou seja, ele ainda ficar com um desempenho melhor do que já tem, tá certo? Então, antes de a gente falar sobre isso, eu queria já mostrar para vocês aí o meu e-mail e meu site no slide que vai aparecer para vocês, para que vocês já possam anotar. Tá? Eu tenho o meu site, meu blog aí, que é http, né, idevarjr.spaces.live.com, onde eu sempre coloco aí as novidades, as notícias, tá, sobre o Windows 7, sobre outras coisas também da Microsoft. Matérias de informática, etc. E o meu e-mail aí, idevar@uninove.br, para quem quiser tirar dúvidas, entrar em contato comigo, fiquem à vontade, tá certo? Bom, nós vamos falar agora sobre os requisitos mínimos, então, hoje, para a gente instalar o Windows 7, né? Quando eu compro uma máquina ou tenho uma máquina em casa, como é que você sabe se ela vai suportar ou não, né, o Windows 7? Essa é uma grande questão hoje em dia. Muitos, às vezes, ficam em dúvida se pode atualizar ou não, fica com receio, não sabe se a máquina vai comportar, se vai ficar mais lento do que já está. Às vezes tem alguns com as máquinas um pouco mais antigas, não sabe os requisitos de memória. Então, o que a gente vai mostrar agora? Eu vou passar para vocês quais são os requisitos que a Microsoft estipulou para que se instale o Windows 7. Então, vou mostrar aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Os requisitos mínimos, né, que a Microsoft, se vocês olharem no próprio site da Microsoft ou na caixa do próprio Windows 7, vocês vão ver lá, né? O que eles exigem então? Um processador de 1 GHz, pelo menos, né, ou superior aí a 32 bits ou de 64 bits, tá certo? Então você tendo 1 GHz de processador ou superior, né, e sendo um processador de 32 e 64 bits, já está dentro aí do requisito. Você também precisa ter 1 GB de RAM, né? Então a memória RAM, tá? Muita atenção aí. Os que possuem menos que isso, é justamente o público aí que eu quero conversar um pouquinho, né, nessa palestra. O que tem menos de 1 GB tem que começar a tomar um pouquinho de cuidado, que pode não ter um bom desempenho a máquina, né? Então a própria Microsoft recomenda pelo menos 1 GB. Isso para a versão 32 bits, né? Se for a versão 64 bits, então você já precisa de 2 GB, tá? Bom, de espaço em disco disponível, né? 16 GB, tá? Para a versão 32 bits ou 20 GB para a versão de 64 bits. Só lembrando, né? O Windows 7 ele possui versões 32 bits e versões 64 bits, tá certo? São duas versões disponíveis hoje. Sempre prefiram usar de 64 bits se possível, tá? Bom,
dispositivo gráfico de DirectX 9 com driver WDDM 1.0 ou superior. Então você precisa ter um dispositivo gráfico aí bom, né? Devido à parte justamente de vídeo, de gráfico do Windows. Tá? Isso são os requisitos mínimos, né? Agora vamos avançar para os requisitos adicionais que a Microsoft pede também, no caso que você vai utilizar alguns recursos aí que dependem desses requisitos, né? Por exemplo, acesso à internet. Né? Então, dependendo das funções que você quiser utilizar no Windows 7, por exemplo, o upgrade automático, atualizações automáticas e etc., então você precisa ter o acesso à internet, senão não vai funcionar, é óbvio, né? Outra coisa, dependendo da resolução, a reprodução aí de vídeo pode exigir mais memória e hardware gráfico mais avançado, tá certo? Então você às vezes quer colocar aí uma resolução maior de vídeo, né, para ficar rodar algum papel de parede melhor, um vídeo, alguma coisa assim. É lógico que isso vai exigir um hardware gráfico mais avançado mesmo, tá? Placa, etc. Outra coisa também, né? Alguns jogos e programas podem exigir uma placa de vídeo compatível com DirectX 10 ou superior para melhor desempenho, né? Então isso aí também. Se você quer rodar um jogo, né, é lógico que você vai ter que ter uma placa aí de vídeo bem legal, com bastante memória, e de preferência que seja compatível aí com o DirectX 10, tá? Que é um software aí que gerencia o vídeo pelo Windows, tá? O que mais? O Windows Media Center, tá? Quem não conhece o Windows Media Center é praticamente um conjunto de multimídia, tá? Feito aí pela Microsoft, incorporado no Windows. O objetivo desse Windows Media Center é você poder assistir TV, ouvir rádio, fotos, imagens, vídeos e tudo mais, tá? Dá para você ver tudo isso aí numa coisa só. Então, uma das exigências dele é você ter um sintonizador de TV, para que essa funcionalidade funcione lá na TV. E hardware adicional pode ser necessário, né? Às vezes o próprio infravermelho, controle remoto de TV e coisas desse tipo, né? Outra coisa também, se você tiver um notebook ou um monitor touchscreen, ou seja, com toques na tela, né, para você poder mexer no Windows. O Windows 7 suporta isso? Suporta. Tá? Inclusive, ele suporta atualmente 4 pontos de toque na tela. Né? O Windows Vista ele suportava só 2 pontos de toque, agora são 4. Tá? Ou seja, dá para você utilizar aí 4 pontos na tela e navegar pelo Windows automaticamente. Só que ele exige um hardware específico. Como eu disse para vocês, tem que ter um monitor touch, alguma coisa assim. Né? Outra coisa também, o grupo doméstico exige uma rede e PCs com Windows 7. Tá? Então, se você quiser fazer um grupo doméstico, ou seja, ter mais de um computador na sua casa, vai exigir uma rede de PCs. Né? E a autoração de DVD ou CD requer uma unidade ótica compatível. É lógico que se você quiser fazer uma gravação de DVD, você vai ter que ter não apenas um leitor, e sim um gravador de DVD. Né? Outra coisa aí a mais. O BitLocker, né? Ele exige o Trusted Platform Module, TPM. Tá? O que é esse BitLocker? O BitLocker é um recurso muito usado aí por quem quer proteger os dados, principalmente notebooks, né, executivos que andam aí pelas ruas. Né? Às vezes tem um notebook muitas vezes roubado, então às vezes não é nem o valor do equipamento, e sim o valor dos dados que estão nele. Então uma forma de você criptografar e impedir que alguém roube essas informações é utilizar o BitLocker, né, que é um recurso aí disponível só no Windows 7 Ultimate ou Enterprise. Tá? Então, ele exige que você tenha esse Trusted Platform Module, que é um hardware específico no computador também, e a maioria hoje já tem. Tá? E o BitLocker To Go é a mesma extensão do BitLocker, só que para você criptografar pendrive. Né? Então, pendrive, dispositivo externo, então ele exige uma unidade aí flash USB. A maioria já tem também pelo menos uma unidade flash USB no computador. Né? E o modo XP, né, esse modo XP é você conseguir carregar aí uma imagem virtual do Windows XP dentro da sua máquina do Windows 7, né, de forma que fique compatível aí todos os programas que você utilizava no XP. Então isso aí requer mais de 1 GB de RAM, né, e mais 15 GB de espaço disponível no disco rígido. Então, vejam só, existem alguns recursos aí que vocês estão vendo que existe o mínimo, né, necessário, e existe também alguns recursos a mais, caso você venha usar algumas funcionalidades extras aí que estão no Windows 7. Esse último, por exemplo, que eu citei do Windows XP, vocês viram que tem que ter mais de 1 GB de RAM, tá certo?